Daniel Vorcaro decide falar, vai fazer uma delação e vai derrubar metade da República em Brasília. A última decisão do empresário está deixando Moraes, Dias Toffoli, o Lula e até o Lulinha sem dormir. Olha só o que temos para mostrar aqui, pessoal. Essa delação caiu como uma bomba ali em Brasília, porque ele vai simplesmente querer livrar a sua cara, uma vez que os iluministros e os seus amigos poderosos em Brasília não estão defendendo o lado de Vorcaro. Então agora ele decidiu falar e vai metralhar todo mundo, pessoal. E mais, nós vamos mostrar aqui nesse vídeo também que o Gilmar Mendes, ministro decano do Supremo Tribunal, acaba de tomar uma decisão e essa decisão foi um tiro no pé, porque ela pode anular a condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos de cadeia. Nós vamos trazer isso aqui agora, uma grande bomba, uma reviravolta pode acontecer em Brasília a partir dessa decisão do Gilmar Mendes. Parece que ele não sabia, ou então foi mal assessorado, né? Porque acabou de meter os pés pelas mãos ali. Essas duas matérias nós vamos trazer aqui, esse vídeo está sensacional, por isso eu quero te pedir para dar um like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você não está inscrito nesse canal, tá perdendo tempo. Pessoal, olha o que temos para mostrar. O Vorcaro agora decidiu partir para cima com tudo e vai, salve-se quem puder. Ele morre, mas ele morre atirando. E o Gilmar Mendes deu uma bola fora e vai salvar o Bolsonaro. Confira essa matéria aí com Gustavo Gaia e em seguida nós voltamos. Nós estamos entrando na temporada das delações premiadas. Eu não sei o que está acontecendo, mas agora, no início desse ano, todo mundo decidiu que vai delatar. É impressionante. Vamos lá. Os dois dirigentes do INSS que estão presos agora já decidiram que vão delatar e vão delatar o filho do Lula. Obviamente, várias outras pessoas, mas dentre elas, o que vai chacoalhar o Brasília, e com certeza vai dar um desgaste gigantesco para o Lula, vai ser a delação, contando, né, como que o filho do Lula recebia 300 mil reais do careca do INSS todos os meses. Falando em careca do INSS, ele também vai delatar. Afinal de contas, depois que o filho dele foi preso por fazer parte do esquema de roubo dos velhinhos, ele está tentando ser um bom pai e vai tentar delatar as grandes figuras desse conluio todo, desse esquema de corrupção, para ver se protege o filho dele. Bom, tá, é uma ação boa, louvável. Vai delatar quem? Vai delatar membros do governo, vai delatar ministros do Lula, Lupe, que foi, né, o ministro lá da Previdência, e o filho do Lula. Rapaz, o Lulinha tá num desespero danado. Não bastasse a quebra de sigilo que o Mendonça autorizou, e não bastasse a autorização da quebra de sigilo na CPI do crime organizado, na CPI do INSS, agora nós temos essas delações, mas nenhuma delas se compara à delação que vai derrubar a República. É dele, Daniel Vorcaro. Vorcaro, como vocês sabem, está meio que ameaçando, fazendo jogo com o governo. Olha, ou vocês me protegem, eu vou ter que delatar. Parece que não houve muita proteção. Depois que a investigação, o relatório caiu na mão do André Mendonça, e o André Mendonça não tem conversa fiada, ele vai para cima mesmo, eu acho que não restou outra opção. Porque enquanto estava com o Toffoli, o Vorcaro tinha aquela ideia, não, com o Toffoli eu vou ser protegido. Só que agora que Lula quer entregar a cabeça do Toffoli e fica batendo no Daniel Vorcaro, o Vorcaro tá assim, não, ah é? Então tá, meu irmão, vamos mostrar para o Brasil o que realmente aconteceu. E como vocês sabem, a origem desse escândalo do Banco Master começou com o PT da Bahia. Obviamente tem membros ali do governo envolvido, mas foi bem ali no PT da Bahia. Tanto é que até a Daniela Lima, né, que foi demitida da Globo, tá agora no UOL, tadinha. Ela tá até com a cara mais abatida, a luz não tá boa, né? Tá botando sombra na cara dela. Olha o que ela falou. Cara, essa tragicomédia, que é o caso do Banco Master, com alguma leveza, prepare a sua pipoca. Daniel Vorcaro vai falar à Comissão de Assuntos Econômicos, que abriu um colegiado paralelo. O que é isso, né? Dentro da Comissão de Assuntos Econômicos, eles criaram uma comissão de fiscalização. Ou seja, pegaram integrantes desta comissão que analisa assuntos afeitos à economia. Master é o maior caso de fraude bancária da história até o momento. Quem diz é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não é a Dani Lima. E abriram esse colegiado, essa comissão paralela que vai mergulhar nesse caso, na fraude, no tombo que esse banco deu
no Fundo Garantidor de Crédito e principalmente nas falhas de fiscalização. Como se permitiu que alguém desse um tombo de 40 bi no sistema financeiro? Daniel Vorcaro está marcado para falar no dia 10 de março, ou seja, na semana que vem, fortes emoções em Brasília. Atenção, por que eu digo fortes emoções? Brasília está grudada no teto, porque ele será questionado a respeito também de seus vínculos políticos, tá? O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Renan Calheiros, tem alvos muito claros ali. Será que vão perguntar para ele se ele recebeu visita no bunker dele, do Moraes, e o que era o contrato da esposa do Moraes? Imagina. E certamente vai explorar o fato de ter conseguido convencer a defesa e o próprio Daniel Vorcaro a falar, para tentar arrancar dele informações que, por óbvio, atinjam quem está em outro lado do seu espectro político. E eu acho que o Renan, ele vai querer meio que mirar no Alcolumbre, tá? Porque o Alcolumbre é o presidente, Renan quer voltar à presidência do Senado. Tem muita peça se movimentando no tabuleiro, mas uma coisa é certa. As informações que o Vorcaro tem podem derrubar Brasília. Vorcaro, pelo bem do Brasil. Pelo bem do Brasil. Ajuda o Brasil a chegar ajuda a libertar o nosso país. Se você tem informações que podem derrubar pessoas que estão contribuindo com a destruição do nosso país, esse é o momento de você se redimir. De coração. Sério. E ano que vem, pode ter certeza, dependendo do quão benéfica forem as informações que você nos dispor, o próximo presidente pode até te ajudar. Fala assim, olha, ele cometeu essas ilegalidades, esses crimes, mas eu vou dar perdão, vou dar graça a ele, porque ele ajudou a salvar o Brasil. Então, há uma possibilidade de você se redimir, mas não vai ser com advogados, não, vai ser entregando para o Brasil os crimes daqueles que estão destruindo a nossa nação. Você tem todo, ninguém te odeia, cara, ninguém te odeia. Você não é o epicentro disso tudo. Você caiu de gaiato nessa história, mas pode nos ajudar. Então, se eu puder falar uma coisa para você, Vorcaro, delata, fala quem foi do governo que pegou, por que teve contrato com a esposa do Alexandre de Moraes, a Margit, por que eles recebiam? Que história é essa? Fale para nós. Ajude o Brasil, cara. Tá nas suas mãos. Parece que Deus fez tudo isso acontecer para que ficasse nas suas mãos e você pode se tornar, sim, um herói no final dessa história. Pois é, agora nós vamos trazer aquela matéria que nós falamos aqui no início sobre uma decisão ímpar, uma decisão inédita do ministro Gilmar Mendes. E você sabe que na justiça é assim. Quando se toma uma decisão em favor de alguém, se abre um precedente, uma jurisprudência, se abre ali uma legalidade para outras pessoas também. E os advogados ficam de orelha em pé com as decisões dos ministros. Olha o que o Gilmar Mendes fez, que pode beneficiar Jair Bolsonaro, e eles não esperavam por isso. Confira aí, quem vai trazer para nós é o Peter ali do Ancapsu. Inclusive você deve se inscrever no canal Ancapsu, porque é um canal excelente. Vamos para a matéria. O STF vai levar décadas e décadas para recuperar um mínimo de credibilidade depois que o Gilmar Mendes tivesse sido tirado. O Gilmar Mendes precisa sair do STF e ser preso pelo que ele está fazendo. Ele, Alexandre de Moraes e Toffoli no mínimo. Fora o pessoal da primeira turma. Carmen Lúcia, Zanin e Dino também. Não tem outra maneira de recuperar a credibilidade do judiciário sem essas pessoas irem para a cadeia. Uma decisão muito curiosa do Gilmar Mendes aqui num processo sobre o Ricardo Coutinho. Ricardo Coutinho é o governador da Paraíba, que é do PT, e está sendo acusado. E aí com o PT vale o lado B da justiça, vocês sabem, né? Mas aí o PGR está lembrando o Gilmar Mendes que o fato dele ter dado essa decisão para o Ricardo Coutinho, isso vai impactar no processo do Bolsonaro. Por quê? Porque ele está revertendo uma decisão do Alexandre de Moraes que tinha entendimento de que bastava a delação para provar alguma coisa, né? Lembra que a lei da delação ela exige que a delação seja comprovada com outros fatos. Não há absolutamente nenhum fato dizendo que houve tentativa de golpe, coisa e tal, o que tem a delação do Mauro Cid, né? Então o pessoal está colocando aqui, a PGR apontou que, olha só, se ficar essa tese do Gilmar Mendes sobre a delação, isso gera impacto para Bolsonaro, né? Na verdade, o que o PGR está falando aqui é que, porra, Gilmar, tá de sacanagem, né, cara? Tu tá escancarando o problema aí do judiciário lado A, judiciário lado B, né? O lado A contra o Bolsonaro, não basta a delação, que pronto, é culpado de todos os crimes do mundo e mais alguns que a gente não inventou ainda. Por outro lado, para o Ricardo Coutinho, que é do PT,
Ah, não pode ser só delação para isso, né? Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Essa tese do Gilmar Mendes, na verdade, ela aconteceu já em janeiro deste ano, ou seja, depois da condenação do Bolsonaro pelo Alexandre de Moraes lá no final do ano passado, né? E aqui, ó, tá aqui, ó. Começou com isso daqui, ó. Gilmar Mendes manda trancar a ação da Operação Calvário contra Ricardo Coutinho. Tadinho do Ricardo Coutinho. Ele é do PT, então a justiça que vale para ele é diferente da justiça do Bolsonaro. É uma justiça muito mais leve, não solta, não tem nada não, tá tranquilo, né? É outra justiça diferente, né? Aqui, ó, para o ministro, a denúncia não poderia ter avançado porque estava baseada de forma predominante em delações premiadas. A delação premiada, ela não pode ser o principal fator de prova, ela é apenas o iniciador, ela inicia a investigação, a prova tem que vir por outros meios, né? Então tá aqui, ó. O ministro Gilmar Mendes, do STF, decidiu na sexta-feira, dia 9 de janeiro, já tem um tempo isso, trancar a ação penal da Operação Calvário contra o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PT, que é pré-candidato a deputado federal. Gilmar entendeu que a denúncia não deveria ter avançado porque estava baseada de forma predominante em delações premiadas, e em provas que nasceram dessas delações, sem elementos independentes que confirmassem as acusações. Olha o caso do Bolsonaro. Se você tira a delação do Mauro Cid e as provas que foram obtidas a partir da delação do Mauro Cid, o que sobra do caso do Bolsonaro? Não sobra nada. Não tem nada, não tem prova nenhuma de nada. Tudo que eles conseguiram foi a partir do celular do Mauro Cid, a partir da delação dele, eles pegaram o celular do pessoal todo, e aí começaram a achar, caçaram os negócios lá, encontraram uns ponto doc lá do cara maluco lá falando que ia matar, que ia fazer, que ia acontecer. Não teve porcaria nenhuma de nada, mas eles falaram, escreveram uma porcaria de um ponto doc lá, e aí inventaram esse troço de golpe do Bolsonaro que não tem absolutamente nenhuma lógica para nada, né? Aqui, ó. Delação não é prova, reforça Gilmar Mendes. Delação, aqui, ó. Para o relator, a delação não é prova em si. Ela pode orientar investigações, mas não pode sozinha sustentar uma denúncia ou uma ação penal. A denúncia recebida pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, nos autos da petição fulano de tal, não observa os paradigmas firmados por essa Corte Suprema quanto à inadmissibilidade de prosseguimento da perseguição penal fundada exclusivamente em delações oriundas de colaboração premiada, tampouco quanto à vedação da chamada colaboração cruzada. Vale dizer, a validação recíproca de versões entre diferentes delatores desprovida de contextos externos de corroboração. Gilmar Mendes destacou que os áudios, planilhas, e-mails e relatórios citados pelo Ministério Público surgiram dentro do contexto das delações, das colaborações, e só fazem sentido a partir das narrativas dos delatores. Ou seja, não se podem tratar de achados independentes de investigação, mas de material produzido ou selecionado pelos próprios colaboradores para reforçar seus relatos. Então, nessa situação, nada disso pode ser usado de forma independente para corroborar alguma coisa. Agora, aplica esse caso aqui para o caso do Bolsonaro. Para pensar. Olha a situação que você tem. É exatamente isso que aconteceu. Tudo que eles têm contra o Bolsonaro, que na verdade não é muita coisa, né? Eles tiveram a partir da delação do Mauro Cid, né? Que foi a única delação. Aí no caso do Mauro Cid não tem nem esse negócio aqui, ó, de colaboração cruzada, né? Porque no caso do governador da Paraíba, aparentemente um delator confirmou o que o outro delator disse, ou seja, tinha pelo menos uma confirmação ali da delação, que nem teve isso no Mauro Cid, porque não teve nenhum outro delator, né? Então tá aqui, ó. Aí o PGR faz exatamente a crítica que eu estou fazendo para vocês aqui, ó. O PGR critica a tese de Gilmar Mendes sobre delação e cita o risco de impacto para Bolsonaro. Fica tranquilo, PGR, não vai acontecer o impacto para o Bolsonaro, porque a justiça no Brasil é uma justiça de duas camadas. É uma justiça para a direita, é outra justiça para a esquerda. Para a direita, todo o rigor da lei, não tem nenhuma garantia de nada, tem que tirar Bolsonaro a qualquer custo, foda-se a lei, foda-se a Constituição, foda-se tudo. Para a esquerda, o cara é do PT, não, então é a justiça lá do B, então pode, não, beleza, tá tranquilo, pô, não, absurdo, tranca ação penal imediatamente contra ele, não tem nada, o quê? Baseado só em delação, né? Mas o que o PGR está colocando aqui é que, pô, Gilmar, tá ficando muito explícito esse negócio. Pô, tudo bem que a gente sabe que tem a justiça lá do A e a justiça lá do B, a justiça de dois lados aqui do Brasil, mas, porra, né, dá uma maneirada aí, Gilmar, né? Já que vocês foram tão rigorosos com o Bolsonaro, aumenta o rigor com os outros também para ficar mais ou menos parecido. E ainda tem a questão da retroatividade da lei penal benéfica, né? Veja, quando o Bolsonaro foi condenado com base numa delação premiada que não tinha nenhuma lógica, né,
eles poderiam alegar que, não, mas antigamente a gente não aceitava delação premiada apenas como meio de prova, mas agora vale, a gente mudou o entendimento, né? Ficamos mais rigorosos. E se fica mais rigoroso, não tem nada o que se dizer do ponto de vista penal. Mas, se você fica menos rigoroso, em tese, se aplica retroativamente isso às pessoas que foram condenadas. Então, no momento que você tem agora a ideia de que, olha só, olha o que diz a Procuradoria aqui, ó. Subprocuradora diz que entendimento, se replicado, teria severas consequências para outros casos, como, por exemplo, do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, e também do caso da Marielle, que o caso da Marielle também surgiu de uma única delação premiada, que foi, né, feito isso daí, né? Mas, de novo, não é que o STF vai mudar de ideia, porque você já sabe, o STF não está fazendo mais justiça há muito tempo, ele já abandonou esse negócio de direito há muito tempo. Eles estão fazendo política. Mas expõe, né? Expõe a contradição, expõe a hipocrisia da coisa, né? Aqui, ó, a PGR, Procuradoria-Geral da República, criticou o entendimento do ministro do STF, Gilmar Mendes, sobre os acordos de delação premiada e disse que, se aplicada a tese do decano, pode trazer impacto para as condenações do ex-presidente Bolsonaro e de outros réus da trama golpista, com possibilidade de anulação de sentenças. Então, assim, deveria anular imediatamente a sentença. Vão anular? É lógico que não. Você sabe que não. Por quê? Porque não tem mais direito envolvido. É só política. Direito não tem nada a ver com o STF ultimamente, né? Aqui, ó, a manifestação do órgão, que também cita consequências para o caso Marielle Franco, foi feita nesta segunda-feira, dia 2, pela Subprocuradora-Geral da República, Cláudia Sampaio Marques, em um recurso que questiona o trancamento de uma ação penal contra o ex-governador da Paraíba, o Ricardo Coutinho, que é do PT. Como ele é do PT, aí é outra justiça. É a justiça boazinha. Ai, tadinho, ele só queria tomar uma cervejinha. A corrupção foi para ele tomar uma cervejinha. Tá tudo tranquilo, não tem problema não. Né, libera ele. O Gilmar imediatamente falou, não, libera tudo. Ele é de esquerda, pode tudo no Brasil, né? A determinação foi feita pelo ministro em janeiro, né? É esse caso aqui que a gente falou aqui, no dia 9 de janeiro foi a decisão dele, esse aqui é o Ricardo Coutinho, né? Na decisão, Gilmar afirmou que a denúncia oferecida pelo Ministério Público em 2020, no âmbito da chamada Operação Calvário, não poderia ter sido aceita pela Justiça do Estado por estar baseada exclusivamente em acordo de delação premiada, sem elementos complementares de prova. Eles não estão colocando aqui na Folha de São Paulo que, além disso, ele fala aqui também que estava baseada em acordos de colaboração premiada e em provas geradas a partir desse acordo. Porque aí, se você pegar o caso da entre aspas, trama golpista do Alexandre de Moraes, o que teve foi justamente isso, foram as provas geradas a partir da delação do Mauro Cid. Antes disso não tinha nada, eles não tinham nada. Porque não teve golpe nenhum, caramba, não teve nada. Eles inventaram essa porra, tiveram que fuçar muito o celular para achar um idiota lá que deixou um PPT em algum lugar, lá um ponto doc em algum lugar para dizer que tinha alguma coisa. Fizeram isso a partir da delação do Mauro Cid, né? Aqui, ó, a PGR contesta essa alegação e diz que há inúmeros elementos autônomos e independentes que foram obtidos por meio de diligências investigatórias. Mas, nesse caso do Ricardo Coutinho, também as diligências foram feitas depois da delação premiada, ou seja, com base na delação premiada. Quebra de sigilo, documentos, gravações ambientais, interceptações telefônicas, filmagens de câmeras internas. Mas, como disse o Gilmar Mendes, tudo isso foi a partir da delação premiada, então nada vale. Só vale as coisas independentes geradas de forma independente da delação premiada. De acordo com a subprocuradora, se o entendimento de Gilmar Mendes prevalecer e for replicado, né, ela sabe que não vai ter nada, ela sabe que o pessoal não vai fazer isso, né, porque é lógico, né, esquece o direito, não tem nada de direito mais no Brasil. O STF virou uma corte política que decide o que é interessante para eles, o que eles acham interessante e acabou. Foda-se. Eles acham que os brasileiros são todos otários, burros, que não são capazes de olhar para o que está acontecendo e perceber que eles estão fazendo merda absurdamente. É uma justiça diferente para o Bolsonaro do resto das pessoas. A justiça A para o Bolsonaro é super dura com tudo. A justiça lá do B para o PT, ai, não pode, tadinho, só tomar uma cervejinha. Aqui, ó. Pode haver severas consequências a outros casos analisados pelo próprio STF, como o julgamento de mandantes da morte de Daniele e as condenações dos réus da trama golpista, né? Isso porque, segundo ela, as instruções desses processos também foram ancoradas em provas derivadas de acordo de colaboração premiada. Repara como é que eles não falaram aqui nisso, né? Aqui, ó. Dá a impressão de que estava baseada apenas na colaboração premiada. Não, teve outras provas. A questão é que as outras provas foram derivadas da delação premiada, aconteceram depois da delação premiada. E o entendimento do STF é que não pode mesmo, tá? Teria que ter provas independentes para isso, tá?
Aqui, ó, tá aqui, ó, isso está inclusive na lei, aqui, a lei da delação premiada fala aqui, ó, artigo 4. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial e coisa e tal. Aqui é o artigo que fala da delação premiada, tá? Essa lei aqui, ó, é a lei 12.850 de agosto de 2013, que é justamente a lei da delação premiada. Então tem aqui no artigo, nesse artigo 4º, tem uma série de parágrafos nele, e aí o parágrafo 16 diz aqui, ó, nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Repara que fala aqui apenas da delação premiada. Então tá aqui, ó, medidas cautelares reais ou pessoais. Medidas cautelares, como a gente já falou, são medidas preliminares, né? Busca e apreensão, quebra de sigilo e prisão temporária, prisão preventiva, esse tipo de coisa, né? Recebimento de denúncia ou queixa-crime. Não pode ter recebimento de denúncia ou queixa-crime se for baseado apenas em delação premiada, né? E, lógico, a sentença condenatória no final das contas. São as três coisas que não pode ser só baseada na coisa. Só que, além disso, existe um entendimento do STF. Então, aqui nesse artigo aqui fala sobre o entendimento do STF, que diz que, além disso, se outras provas consistentes com a colaboração não podem conduzir à contestação. Não pode ser as provas obtidas a partir da colaboração premiada. Tem que ser outras provas, além, totalmente sem relação com a colaboração premiada, que impõem esse tipo de coisa, que geram esse tipo de coisa. E se você aplicar isso no caso do entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, você vai ver que não tem lógica nenhuma, porque tudo foi obtido a partir da delação do Mauro Cid, né? Porque não tinha nada, né? Eles torturaram o Mauro Cid até ele falar alguma coisa que eles queriam, saíram fuçando o celular de um monte de gente, acharam uns .doc lá que tinha umas coisas escritas que não tinha lógica nenhuma, que ninguém ia fazer aquilo ali no final das contas, mas inventaram o tal do golpe que o pessoal continua insistindo que existiu nesse caso aqui, né? Então aqui, ó, aí eles esclarecem aqui, né, que não é só questão da delação em si, é a delação e provas que foram obtidas a partir da delação. Se for só isso que tem, não tem caso, não pode ser condenação, não pode ter recebimento de denúncia, não pode ter nada, né? Então essa que é o problema disso daqui, né? Então vamos ver o que vai acontecer com essa decisão, porque o mais provável é que o STF vai pegar, né, e daí? Foda-se, a gente é o STF, a gente que decide, a gente decidiu que tem lado A e lado B na justiça, é diferente. A justiça contra o Bolsonaro vale tudo, não sei o que lá, e foda-se, e tem que prender porque a gente não gosta dele. O Ricardo Couto, não, é do PT, pô, deixa o cara solto, não tem problema não. É realmente um absurdo esse tipo de coisa, cara, é uma vergonha. Pois é, agora nós temos uma outra matéria ainda, calma, tem uma outra matéria, porque a CPMI que está acontecendo ali em Brasília, no Senado Federal, tá pegando fogo. E aí foi uma depoente ali, que é a secretária do Careca. Vocês se lembram do Careca do INSS, que foi lá depois, acabou saindo preso? Pois é, a secretária dele, que sabia de tudo, movimentava as contas, sabia de todos os movimentos, foi lá para poder testemunhar, né? Ou não sei se é contra ou se é a favor do Careca do INSS. Porém, ela deu um fora muito grande e ela se contradisse ali na frente dos parlamentares ali e foi pega no Fraga. Confira essa matéria aí. Pois bem, nós estamos aqui com a secretária Aline, na condição de testemunha, que falou aqui, respondeu as perguntas do deputado Alfredo Gaspar, não todas, algumas preferiu permanecer em silêncio, outras disse que não sabia as respostas, mas nós percebemos aqui, Aline, que você gozava de uma confiança muito grande do Careca do INSS ou do Antônio Camilo, né? Tão grande que, como a senhora disse aqui mesmo, agora há pouco, buscava dinheiro no cofre a mando dele, não anotava o valor que retirava do cofre e repassava para terceiros, às vezes um motorista, alguém que, segundo relatos que chegaram ao relator e também investigações da Polícia Federal, seria dinheiro utilizado para pagar propina. Então, é correto dizer que o Careca do INSS confiava muito em Vossa Senhoria, não é isso? Vou ficar em silêncio. Me surpreende, senhor relator, porque me parece uma conclusão lógica, não tem nenhuma subjetividade nessa pergunta, né? Bem objetivo. Ele confiava, porque a pessoa que pede para você buscar dinheiro vivo dentro de um cofre, sem conferir quanto dinheiro tinha no cofre, porque você mesmo disse, uma hora tinha muito, uma hora tinha pouco, quanto é muito, quanto é pouco, não sei precisar, vai lá, pega o dinheiro, tira o dinheiro do cofre, leva para uma terceira pessoa, não anota em nenhum lugar. Para mim, uma pessoa que tem
uma confiança muito grande do seu chefe. E é interessante porque aí eu queria até lhe dar a oportunidade de esclarecer para nós, porque em um momento no início da fala, a senhora disse que não se lembrava de ter entregado dinheiro ao motorista. Mas mais tarde disse que o Careca teria orientado a levar dinheiro ao motorista. Então, a senhora não lembra ou lembra e levou dinheiro ao motorista? Eu não me lembro com certeza. Eu não entendi. Não me lembro com certeza. Então quer dizer que com certeza a senhora não se lembra, então? Não, eu não me lembro. Eu não me lembro de fato se fiz ou se não fiz. Eu não me lembro. O relator me disse que eu fiz. Mas eu não me lembro. Fala assim, eu me lembro de ter feito isso? Não me lembro. Fala, relator, o senhor quer fazer uma pergunta? Eu lhe dou um espaço sem problema, porque eu fiquei confuso aqui. O relator não diz nada, o relator pergunta e escuta. Na minha vez, ela disse que não recordava. Depois afirmou que repassava dinheiro, depois disse que não recordava de novo, mas sabia que dava dinheiro para a compra de Sim, insumos. para a compra, sim, de insumos. Então, era uma quantidade específica de dinheiro. R$500, R$1.000 no máximo. Mas não era para levar para o motorista dinheiro para eventualmente pagar propina? Eu não levava dinheiro para o motorista trabalhava lá, ele pegava comigo, eu não ia até nenhum lugar levar dinheiro para ele. Tudo bem, mas você entregava dinheiro para o motorista, se levava até o carro, se ele vinha até sua mesa, isso para mim é irrelevante. Mas você entregava, vamos mudar o português, você entregava dinheiro para o motorista, é isso? Para a compra de insumos do escritório, sim. Ok. Bom, presidente, E depois que soube de tudo que aconteceu, da operação da Polícia Federal, porque se ele confiava em você confiava nele, eu imagino. Como é que ficou essa relação de confiança com o Careca do INSS, com o seu Antônio Camilo? Você chegou a contatar ele depois, falou mais vezes? Como é que ficou essa... Eu vou ficar em silêncio. Presidente, assim... Pois não, excelência. Ouvi a testemunha, acho que o relator foi muito respeitoso, ela buscou responder as perguntas aqui, mas, sinceramente, eu até estranho que não esteja na condição realmente de investigado, porque, na minha opinião, uma pessoa que vem aqui e não responde a todas as perguntas quando poderia colaborar, dada a magnitude deste roubo que foi feito também no INSS aliás, qual foi a sua reação quando soube que era um roubo tão descarado, escancarado de dinheiro dos aposentados brasileiros? Como é que você se sentiu quando soube dessa notícia? Estou até hoje tratando transtorno de ansiedade generalizado. E aí a senhora, como é que a senhora se vê como parte desse enredo todo? Qual é a sua participação no estudo, pessoalmente pensando? Eu não tenho parte nesse enredo. Eu fui vítima também de ter trabalhado no lugar. Eu fiz parte de um processo seletivo e fui contratada para trabalhar como secretária. Então, eu não sabia. Quando o Antônio me contratou, ele se apresentou para mim como um empresário de sucesso. Eu não sabia de onde vinha o dinheiro, eu não sabia de onde ele tinha conseguido o dinheiro, de onde vinha a riqueza dele. A regra aqui é que quando a pessoa acha que pode se incriminar, ela fica em silêncio. E aí que eu me pergunto, se você pode colaborar, não se sente parte, ou diz que não é parte categoricamente disso, por que não colaborar com a CPI e responder a todas as perguntas? Por que às vezes ficar em silêncio? Eu estou colaborando, mas tem perguntas que me constrangem, e me constrangem da forma que são feitas. Mas não tem constrangimento aqui. Tem constrangimento. Todo mundo super respeitoso aqui, inclusive, diante das circunstâncias. A pergunta, quando é feita como acusação, me constrange, sim. Mas ninguém fez pergunta como acusação. Porque eu já me sinto constrangido por ter trabalhado num lugar, por ter a minha imagem exposta dessa forma como secretária. É difícil para mim. Eu queria entender, o seu advogado é do mesmo escritório de Daniele Galvão? Se pudesse me responder? O advogado pode dar resposta para a pergunta? Mas ele vai ter que dizer para ela se sim ou se não, né, excelência? Eu também acho. Eu vou ficar em silêncio. Mas a informação pública. Daniele Galvão, tá, é a namorada do Zé Dirceu que assumiu a defesa do Careca do INSS. E o seu advogado é do mesmo escritório da pessoa que defende o Careca. Assim, serviço do advogado. Aliás, está orientando muito bem.
Mas você chegar aqui na condição de testemunha, dizendo que não tem envolvimento, que quer participar, mas tem um advogado do mesmo escritório da namorada do Zé Dirceu, é algo que... Não. Então, Violado no exercício da profissão e eu vou acionar a comissão de... Não, mas eu perdi 1 minuto e pouco aqui que foi interrompido antes, o tempo não correu, então eu peço só para repor esse 1 minuto final. Para concluir, presidente, pois não, excelência. Eu não entendi o que o advogado queria. Ele está resguardado no sigilo profissional dele. Mas ninguém está questionando o sigilo profissional do advogado, mas é uma informação pública, que eu não entendo por que a pessoa que está aqui, na condição de testemunha, que diz que não teve parte, mas está se sentindo constrangido por perguntas feitas de forma muito educada por todo mundo e muitas vezes se mantém a reserva do direito ao silêncio, que é constitucional, mas apenas para não incriminação, não assinou o termo de compromisso e tem um advogado que defende também o Careca e que é do escritório da namorada do Zé Dirceu, por que, sabe? Então, no fim, dá um tempo, pô. Deixa eu terminar, pô. Para encerrar, excelência. Mas é que assim não dá, eu estou tentando encerrar o raciocínio. Para encerrar, presidente, isso aqui não é coisa séria, pessoal. Ó, petista não quer investigar, quer que só esculhambar, só fazer confusão, só bater nos outros. Só para concluir, então, presidente, frase final aqui. Parabéns ao seu trabalho, mais uma vez, presidente do relator. E eu lamento, na minha opinião... Senhores, vamos deixar o parlamentar terminar, por favor. Okay. Senhores, por favor... Todos nós aqui temos sido condescendentes com todos. Eu tenho sido condescendente com todos. E respeito a todos, até mesmo quando estão falando da presidência. Por favor, pode encerrar, deputado Van Hatten, por gentileza. Presidente, falou em Zé Dirceu, falou em Lula, falou em Lulinha, olha aqui como levanta a voz, olha como faz confusão. É só falar na turma do PT, que roubou dos aposentados, os velhinhos deficientes, que a turma fica doida. Então aqui, presidente, na minha opinião, a Aline, que veio aqui, estava... Na minha opinião, está escondendo coisa, poderia ajudar a CPI e, na minha opinião, o relator vai ter um trabalho muito importante a fazer sobre esse caso, seu relatório. Obrigado, excelência. Pois é, pessoal, realmente Brasília está em chamas com essa notícia do Vorcaro aí, né? Muitos achavam, os poderosos ali em Brasília, né? Os políticos, parlamentares e até juízes, e você sabe de quem nós estamos falando, achavam que o Vorcaro não ia fazer delação, não ia dar com a língua nos dentes. Porém, está marcado para o próximo dia 10, Daniel Vorcaro. O Brasil vai parar para escutar o que ele tem para dizer. Será que ele vai pegar o seu jatinho ali, né? E vai sair em direção a Brasília? E aí nós vamos ter rede nacional, totalmente, todo mundo parado, para ver o que o Vorcaro tem a dizer. Porque a fala dele pode derrubar metade do planeta brasileiro. Porque, preste atenção, das duas uma, ou ele faz a delação para tentar se livrar, para tentar escapar ali pelo menos de vários anos de prisão, né? Livrar sua pele, mas vai derrubar muita gente, ou ele fica calado, como nós já vimos muitos depoentes ali que foram ali em Brasília, que ficaram calados, usaram do seu direito de silêncio, como fala ali na Constituição, que você não é obrigado a produzir prova contra você mesmo, a não ser em juízo, até em juízo, até diante do juiz, você não precisa também falar, você pode ficar caladinho. E aí o que acontece? Só que se ele fizer isso, ele vai se condenar, ele vai condenar a si próprio, porque tem muita coisa contra o Vorcaro. Eu imagino que os advogados do Daniel Vorcaro, e aí eu não estou falando da esposa do Moraes, que recebeu 130 milhões para defender eles, não. Porque se depender dela, ele vai perder de novo a causa, né? Mas eu estou falando dos advogados do Vorcaro, eles devem agora estar trabalhando de manhã, de tarde, de noite, para poder tentar aconselhar e ajudar ali nessa invertida que o Vorcaro vai ter que dar ali. Por quê? A CPMI do INSS já tem provas o bastante para poder colocar na cadeia pelo menos uma meia dúzia de pessoas. É claro que nós estamos no Brasil, né? Depois, quando terminar essa CPMI e que eles entregarem um relatório ali, né, para quem é de direito, aí vai depender das autoridades fazer alguma coisa com isso, o Ministério Público, Polícia Federal, PGR, seja lá quem for. Nós sabemos que o Supremo não quer que essa CPMI continue. Inclusive, o chefe ali, do presidente da CPMI, pediu para poder estender um pouco mais, justamente para poder ouvir mais gente, para poder fazer mais acariações ali, delações e depoimentos. Porém, né,
a oposição, principalmente o pessoal do Lula, né? O pessoal ali do judiciário, eles querem que acabe o quanto antes com essa CPMI. Mas o Vorcaro vai ali em Brasília e eu queria que você colocasse aqui nos comentários. Será que ele vai abrir o bico e vai falar tudo o que sabe e entregar aí ministros da Suprema Corte, seus familiares, o alto escalão de Brasília, ou não? Ele vai se calar, vai ficar caladinho, vai se manter no direito de silêncio, esperando que os amigos do Supremo o livrem da cadeia. O que você acha aí? Coloque aqui nos comentários. Sabe por quê, pessoal? A gente já viu muita gente sendo presa nesse país. Já viu presidente, na verdade 3 presidentes sendo presos, nós já vimos deputados, nós já vimos senadores, prefeitos, tantas pessoas. Agora, só tem uma classe que nunca passou pela cadeia nesse país. Artistas já foram, jogador de futebol, nós tivemos há pouco tempo Daniel Alves, Robinho, o Bruno, ex-goleiro do Flamengo e tantas pessoas, né? O goleiro do Santos também, filho do Pelé, né? Que foi goleiro do Santos. Agora, tem uma classe que parece que é intocável, né? E essa classe é o judiciário. O judiciário só manda prender, mas na hora deles aí o buraco é mais embaixo. Porém, pessoal, não existe mal que dure para sempre. E nem bem que nunca acabe. Uma hora a conta vai chegar para esse pessoal. Porque, na verdade, né, alguns defendem ali em Brasília de que o Lula estaria disposto a sacrificar um dos ministros do Supremo em prol de ter mais uma vaga ali para poder indicar, por exemplo, o Rodrigo Pacheco. E aí, o próprio Dias Toffoli, que foi quem o Lula indicou, poderia ser esse escolhido da vez ali, né? Talvez a mira está na testa dele. Só que tem um fato interessante com relação ao Dias Toffoli, que é o seguinte: o Dias Toffoli lá atrás, antes dele entrar para o Supremo Tribunal, ele tentou concurso para juiz e não passou, né? Ele tentou vários outros departamentos, também não conseguiu. Inclusive, um senador na sabatina dele, eu não me lembro aqui do nome do senador, mas ele falou na lata para ele: olha, você tentou 2 vezes concurso público para juiz, não conseguiu. Eu não vi nenhum livro, nenhuma tese, nenhum documento criado por você. Você não fez mestrado, não fez nada, ou seja, detonou ele. Aí ele ficou com um rabinho entre as pernas, baixou a orelha. Mas a verdade é que lá atrás, quando ele já era advogado, ele chegou a defender o Lula e o PT. Vocês acreditam nisso? Pois é, não foi só o Zanin, que foi indicado pelo Lula, que defendeu ele. Não foi só também o Flávio Dino, também, que foi advogado do PT. Não, nós tivemos também o próprio Dias Toffoli, lá atrás. E aí depois o Lula vai e o indica para ser ministro do Supremo Tribunal, mesmo não sendo juiz. E aí o que aconteceu? Olha que fato interessante. Um tempo depois, o Lula acabou, né, caindo aí na malha fina aí do sistema e foi preso pelo Deltan Dallagnol, e o Sérgio Moro ali conseguiram prendê-lo, né, o promotor e o juiz. Aí o que aconteceu? O Lula estava preso, ficou ali, parece que 583 dias preso ali na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, e com os petistas lá fazendo vigília de manhã, de tarde, de noite. Justiça sejam feitas, pessoal. Os petistas ficaram ali. E hoje a gente não vê os bolsonaristas, como eles gostam de falar, lá na porta da delegacia ali da Papudinha, né? Pois é. Falam que não pode, que o Moraes vai mandar prender, então não pode fazer vigília lá. Mas aí, olha um fato interessante que aconteceu. Quando o Lula estava preso, o irmão dele faleceu, o irmão dele veio a morrer. O irmão dele morreu e tal. O Lula fez um pedido, na verdade a defesa dele, né, o advogado dele fez um pedido, que ele pudesse ir no velório, que ele pudesse ir no enterro do irmão dele. E aí vem a decisão da justiça, e uma decisão negativa. Não, senhor, o senhor está preso, vai continuar preso, e preso não visita defunto, não. Sabe de quem que foi a decisão de negar o pedido de ir visitar lá o velório do seu irmão? Veio do Dias Toffoli. Olha que coisa! Como esse mundo é pequeno, né? Como esse mundo dá voltas. O próprio Dias Toffoli, que foi advogado do PT, que foi indicado por Lula, anos depois tem a chance ali de agradecer o Lula. E o que ele faz? Não vai no velório, não. Não deixou.
E aí alguns falam ali em Brasília que o Lula ficou ressentido com isso até pouco tempo atrás. E agora parece que será que o Lula vai se vingar do Dias Toffoli, né? Arrancando dele ali esse cargo ali de Supremo Tribunal Federal, ministro do Supremo. Será que ele vai fazer isso? Vamos ver, vamos aguardar para ver. Olha só, o importante mesmo é você se inscrever nesse canal, dar um like nesse vídeo. E se você quer nos ajudar de verdade, você pode se tornar membro desse canal. Com um valorzinho bem pequenininho, você vai estar nos ajudando. E a gente vai poder continuar trazendo esse tipo de matéria aqui. Não somos financiados pelo governo, por lei nenhuma, por dinheiro público nenhum. Nós apenas estamos aqui para falar a verdade. E você pode nos ajudar. Seja membro desse canal. Dá um like nesse vídeo e estamos juntos.